Vamos lá, gente. Bom, quem chegou, que bom. Quem não chegou, infelizmente, vai pegar no meio do caminho. Isso daí é bem complicado. Eu estou gravando aqui, mas como a gente fica sempre refém dessas tecnologias, nada garante de que a gravação realmente dê certo. Mas vamos contar que dê. Tá legal? É um prazer estar com vocês. Bem-vindas e bem-vindos mais uma semana de trabalho. Perdão, tá legal? Essa turma é uma turma muito especial por conta da produção que vocês têm, e não é uma produção qualquer, é uma produção de alta qualidade, e enquanto professor isso me deixa assim, muito feliz, porque a gente vê que certamente vocês sairão professoras e professores de um bom nível e preocupadas e preocupados com todos os problemas que a educação apresenta. E não que vocês sejam a solução para tudo, mas vocês são um grande caminho. Então, Mariana, bom dia também para você. Tá legal? Respondendo ao que você escreveu. Eu penso que esses dois textos são muito legais. Eu sou difícil, sou suspeito, né, para falar a respeito, mas foram polêmicas nos anos de 2018 para cá. Tanto o homeschooling, que agora arrefeceu um pouquinho, apesar da ironia, né, triste ironia da pandemia ter nos levado a um homeschooling forçado, e aí a gente também vai comentar isso, quanto à questão da qualidade do ensino, né, que na verdade as narrativas de militarização da escola estão atreladas em muitas questões voltadas a essa, aspas aí, qualidade do ensino. E o texto ele traz com muita lucidez quais são os fatores e quais são os parâmetros para você pensar, ou pelo menos quais não, mas ele oferece parâmetros para você, ao pensar em qualidade do ensino, analisar com muita tranquilidade e assim, com uma perspectiva de pesquisadoras e pesquisadores, que toda professora e todo professor podem, caso queira, e se tivesse que dar um pitaco, devem assumir, né, essa postura de pesquisadoras e pesquisadores, no sentido de sempre interrogar as verdades, né, que aparecem. Então, já que vocês têm essa possibilidade, por meio tanto da formação de vocês, quanto das discussões que, por hora, eu apresento e outras professoras e outros professores também devem apresentar, eu penso que aí a responsabilidade aumenta no sentido de que, poxa, eu não posso dizer que eu não vou falar sobre isso por conta de nunca ter tido uma oportunidade de conversar a respeito e discutir a questão. Então, quando a gente discute com mais profundidade, uma das funções da escola é essa, é trazer outras possibilidades de aprendizagem, não ficar restrita somente a um ponto de vista, né? Aí vamos pensar na Chimamanda, a questão da história, os perigos das narrativas de uma história única, né? Então, a gente parte para outras histórias. Enfim, é isso. Isso daí seria a abertura da nossa discussão. Eu sugiro que comecemos a discutir o texto da homeschooling, e depois do texto da homeschooling nós entramos no texto da militarização das escolas. Tá legal? Bom dia, Letícia. Então, homeschooling foi uma coisa levantada, que na verdade é uma educação que se traz, que acontece, digamos assim, né, dentro das casas, dos lares
tá bom? De cada pai, mãe, de cada aluno, né? Dos lares de cada aluno. Então, eu penso que esse daí seja um bom começo para que se abra o espaço para essa discussão, aliás. Não tem problema, Letícia. Se sumir, você volta, tá legal? A gente vai estar, nós estaremos por aqui te esperando, tá bom? Então, é isso. Acho que é um bom começo, tá legal? Acrescento que a questão do homeschooling, ela fica bem evidente, principalmente com a assumida do Ministério pela Damares, por essa ministra aí, né? Chamada Damares, e que ela diz que ela é uma defensora da educação do homeschooling, feita em casa. Tá bom? Então, startup. Ô, Laila, não, poxa, você não gosta? Tinha que gostar. Você que bate bem, então é para isso. É interessante, a Laila diz, eu não gosto de ler esses artigos. Eu começo a problematizar tudo e acabo querendo bater em rico. A gente bota até aspas assim, vamos pensar em quem é rico, se realmente está falando das pessoas que detêm os 2, 3% da população que detém 90% da renda, ou as pessoas que trabalham e chegam a um certo padrão, enfim, mas que também passam por essa questão do reflexo de uma má distribuição de renda, né? Então, se você está querendo bater lá nessa galera que detém 90% do nosso capital, eu estou contigo, estou segurando num pedaço, ou estou com outro pedaço de pau batendo também. Mas que bom, uma pena que você não gosta de ler os artigos, mas acredito que tenha sido força de expressão. Mas é interessante para que a gente desperte para outras coisas. Mas vamos lá, vamos no homeschooling. Mariana Vitória de Andrade, homeschooling está meio atrelado aos pais que querem idolatrar as crianças em nome da religião e política, enfim. Gente, microfone aberto para vocês, meninas e meninos, professoras e professores. Vamos lá? Quem é a primeira? Letícia, manda ver. Bom dia. Bom dia. Eu acho que tem que observar também que a maioria dessas pessoas não entendem que a escola está muito além do exercício acadêmico, né? Ela é um espaço de socialização. Então, essas crianças, conforme elas frequentam a escola e conforme elas convivem com outras crianças, com outras pessoas, elas se encontram, elas encontram a identidade delas. E isso é muito importante para a vida, né? Pessoal num ambiente de familiar, mas ter outras experiências com outras pessoas. Boa, Letícia. Boa. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Mais colocações sobre o homeschooling. Professor, o homeschooling, eu acho que até os 7 anos é bem essencial ter esse contato com a família. Eu já apoio ter a educação em casa, porque é uma maneira do aluno ter interação com a família, com outra maneira de aprendizagem melhor. Não que ele não possa ter amigos, é lógico que ele possa ter amigos, mas é uma maneira dele aprender melhor as coisas no âmbito que ele está acostumado. Eu conheço bastante amigos que eles ensinam os alunos em casa e tem uns colegas que eles já ensinam até 2 línguas. E é muito interessante, porque o menino sabe de tudo e ele é pequenininho ainda, ele deve ter uns 4 anos. Esse ano ele deveria ter ido para a escola, só que por causa da pandemia não colocaram ele no parquinho. Mas eu acredito que o homeschooling é muito importante, sim, e tem muitas famílias que ainda priorizam esse tipo de ensino e que ajuda muito. Se eles podem ensinar o filho em casa, por que não também contribuir? Beleza, Ariana. Quem mais? Bom dia, gente.
Bom dia, Laila. Com relação a bater em rico, é por isso que eu estou aqui, né, professor, estudando. Acho que a melhor forma de bater é essa. Aí você bate logo em todos, não interessa em qual. Valeu. Mas, enfim, voltando ao assunto do homeschooling, eu concordo com as duas posições, né? Tanto a questão da socialização, que é muito importante, mas também eu concordo no ponto que a Ari chamou com relação à interação familiar e com relação também à questão de, sei lá, tipo, os assuntos em casa, eles se atrelam, sabe? Eles são, sei lá, é tipo cotidiano, que você também estuda isso. Então é bom você estudar o seu meio de convívio, assim, tipo, ter esse horário para ir para a escola, vamos dizer assim, eu acho importante. Mas essa integração também do ensino dentro de casa, eu acho super importante. Quando é rural, você percebe mais isso, né? Quando é rural. Porque aí a pessoa está lá, então a pessoa vai aprender a lidar com a terra, essas coisas. Quando vem para a questão da cidade, eu acho um pouco mais difícil a gente ter essa noção. Mas eu acho importante ter também aqui, porque você pode aprender outras coisas, né? Por exemplo, cursos de línguas, sei lá, pode usar no seu dia a dia. Por isso que a discussão fica bem difícil de pontuar, né? Se é ruim ou não. E também eu estava pensando com relação às leis, né? E estava vendo como que começou o homeschooling, as primeiras ideias sobre. E você percebe o quê? Que é mais bem hierarquia, assim, uma coisa bem do poder mesmo, falar, ó, eu quero criar o meu filho dessa maneira. Então, quando a gente leva para essa ideia, aí que começa a distorcer tudo, eu acho. Porque quando você começa a levar para essa ideia, já dá vontade de ter, meu Deus, de chegar logo com a madeira. Valeu, Laila. Vamos lá. Vamos, gente. Mari, tem Mariana Vitória, tem parte aí embaixo que tem um telefonezinho, assim, não sei se você já conseguiu ver. E aí você vai apertar nesse telefone, ele vai pedir para testar seu áudio. Se você não conseguir, você fala aí. Obrigado, Laila, pela elucidação técnica. Vamos lá? Elisa, professor, no telefone. Perguntar para ela, mas como os pais podem ensinar os filhos? Tem criança que não tem pais, ou pais que são analfabetos. Aí, ó. Gente, a Mariana joga aqui, a Elisa, perdão, manda aqui uma das questões, né, em relação ao homeschooling. E aí, vocês têm para falar? Aí já leva para a questão social, né? Aí já é uma coisa bem... Acho que é uma coisa meio complicada. Mas eu não tenho como falar sobre. Bom dia. Vamos, então, Gabriele, bom dia. Eu acho que nessa questão de que quando os pais são analfabetos ou que não tem... Às vezes o pai também não tem paciência, né? A gente pode ver isso muito agora na pandemia. Não sei se vocês já viram algum vídeo, alguma coisa, mas de pais reclamando ou então pedindo, pelo amor de Deus, cadê os professores? Porque eles não aguentam mais ensinar os filhos. Ou então, tipo, terem a paciência para falar, gente, olha, vamos fazer o abecedário aqui, alguma coisa do tipo. E quando os pais são analfabetas e levando mais para a área rural, assim,
a gente pode tirar que eles, no caso, vão ensinar mais o ofício deles, né? Não tanto fazer com que o filho aprenda alguma coisa em questão de ensino, né? Eles vão ensinar mais questões de sei lá, fazer casa, roça, horta, essas coisas. Então, talvez eles até procurem, né, educação para ajudar os filhos para, tipo, como eu não tive essa educação, eu posso dar uma educação melhor para o meu filho. Mas é mais essa questão, assim, que eu imagino, né? Valeu, Gabriele. Quem mais? Quem mais? Jamila, você não quer falar? Oi, professor? Oi, Mariana. Manda. Bom dia. Bom dia, gente. Olha, essa questão do estudo em casa eu acho muito complicada, porque a gente sabe como funciona o abuso dessas crianças, e as crianças veem nesses professores um apoio. Então, tipo assim, se ela está presa dentro de casa, ela não tem um adulto assim, fora, confiável, como que ela lidaria com essas questões? Entendeu? Porque a escola é uma segunda casa para a maioria dessas crianças. Então, sei lá, eu acho uma questão bem complicada. Boa, Mariana. Vamos lá. Que pena, Jamila. Acho que tua voz não fica pior do que a minha. Manda, Letícia. Eu queria só apontar uma coisa, porque principalmente aqui no Brasil, que a gente vive num contexto de desvalorização do professor, do profissional de educação, talvez o homeschooling não seja tão propício. Eu acho que não é inválido, mas eu acho que teria que ser pensado muito detalhadamente, muito cuidadosamente, para a gente não cair ainda mais nesse contexto de desvalorização. Que bom, hein? Defendendo a classe, tá certo. Valeu, Letícia. Obrigado. Eu acho ainda, né, acrescentando um pouco o que a Letícia falou, com relação ao professor, eu acho que é um complemento, sabe? Acho que a gente não ficaria sem, por exemplo, sem emprego, não existiria mais o professor, muito pelo contrário. Ele estaria seria bem mais dinâmico, eu acho. Seria bem mais dinâmico esse jogo, assim, de, não sei lá, não que ele passar por casas e casas, mas ter aquele momento de todos trazerem o ensino de casa para dentro de uma discussão. Nossa, seria top. Isso é louco. Vamos lá. Quem mais? Vamos lá, gente? Sem briga para falar. Professor? Pois não, Yasmin? Seja bem-vinda. Bom dia. Então, sobre essa questão do homeschooling, eu acho muito interessante para quem tem condições financeiras, como a Ariadne, que foi que falou, a menina com a Ariana, eu acho, que estava falando sobre, tipo, a criança ficar até 7 anos com homeschooling, para ter essa interação familiar. Mas eu acho que até uma certa idade, tipo, não até os 7, mas até os 5, assim, se a pessoa tiver condição de pagar um professor, tipo, ainda mais de idiomas, tipo inglês, espanhol, alguma coisa assim, para a criança estudar em casa, eu acho muito interessante. Porque às vezes, tipo, em escola para pequenininha, ainda mais escola, tipo, pública, com essa idade não tem, tipo, inglês, espanhol, não tem, tipo, outros idiomas. Então, tipo, em casa, se a pessoa tiver condição de ter um professor, tipo, de idiomas, eu acho muito interessante. E, não sei, eu acho que é isso, tipo, se a pessoa tiver realmente condição de ter em casa, tipo, um professor de idiomas,
Eu acho legal. E ter um professor, às vezes, tipo, de suporte. Não necessariamente, tipo, só ser homeschooling, mas que a criança vai à escola, mas que quando chega em casa possa, tipo, ter um professor de reforço. Eu mesma já tive muito problema com matemática. E eu tive que pedir, tipo, para um amigo meu, ele nem era professor, mas um amigo meu, independente, tipo, que não fez faculdade nem nada, me ensinar matemática. E aí, tipo, isso me ajudou muito. E às vezes você não precisa, como eu fiz, pedir ajuda necessariamente de um professor, mas de alguém, tipo, que goste de ensinar a matéria. Então isso ajuda muito, tipo, profissionais às vezes independentes, que não tem faculdade, não tem nada, mas que queriam, tipo, ensinar para aprender mais. Tipo, esse meu amigo queria dar aula, estava fazendo aula, tipo, particular, porque queria aprender mais para ajudar ele no futuro, entendeu? Eu acho que é isso que eu queria falar. Assim. Yasmin, valeu. Professora, eu posso falar de novo? Vontade. Ai, meu Deus, esse assunto logo de manhã. Enfim, é que eu fico pensando também na questão de mães solos, sendo eu uma, né? Então, tipo, acho que a escola é muito importante para mim. E a escola da minha filha sendo é ainda muito mais importante. Porque me faz entender que ela está num lugar seguro, onde tem pessoas que vão zelar, né, por ela, e também ela vai estar naquele momento de aprendizagem, de convivência e tudo mais. Então, não ter a instituição, eu acho que não é uma possibilidade, sabe? Porque parece, entendeu? Mas é isso, assim, acho que... E também, lógico, como eu falei antes, não estou invalidando o homeschool, mas por essas situações sociais, assim, é isso. Valeu, Laila. Quem mais? Mais alguém se encorajando a falar sobre o homeschooling? Bom dia. Bom dia, Ana Maria. Tá dando para ouvir? Perfeitamente. Então, eu concordo com o que já falaram sobre as questões sociais do homeschooling, porque eu não vejo como isso daria certo para pessoas pobres. Eu pego aqui como exemplo meu bairro. A maioria dos pais aqui ou são analfabetos ou não tem um ensino completo, um ensino médio ou um ensino fundamental completos. E além disso, a maioria dos pais trabalham o dia inteiro, então não teriam tempo para ensinar os filhos, assim. A única maneira de ter um home office seria pagando um professor por fora. E a gente sabe que isso é uma realidade muito distante de um lugar assim, onde as pessoas são pobres. Que um professor particular é algo caro, assim. Então, eu não vejo como o home office se encaixaria numa realidade onde pessoas pobres moram, assim. Muito bem, Ana. Muito bem. Vamos lá, quem mais? Boa, Ana, boa. E, assim, complementando, né, eu acho que se a legislação autorizasse esse tipo de ensino, o Estado teria que... Se eu sou de baixa renda, se eu não posso... Se o Estado libera, ele libera para o meu filho também. Então, o professor vai ter que chegar lá na periferia. Como é que é o professor? Laila, fala de novo. Eu não entendi muito bem essa colocação, por gentileza. Tipo assim, ó, a Ana pontuou que
as pessoas pobres não iriam ter como pagar uma pessoa para ficar, né, auxiliando. Sim. E aí, eu acho que se o Estado regulamentar como o homeschool, ele tem dever de proporcionar até aquelas pessoas que não têm como pagar, né, os honorários dos professores. Então, eles teriam que, como que eu falo, professor, quando cumprir essa lei? Tipo, eles teriam que fazer algum jeito de que essas crianças tivessem acesso também a isso, entendeu? Então, eu acho que ficaria bem complicada essa situação. Ah, beleza. Não sei se deu para você entender o meu raciocínio. Sim. Obrigado. Vamos lá? Quem mais? Bom dia. Bom dia, Ianca. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, Pode falar. eu penso assim, tá todo mundo levantando um questionamento, né, caso seja pobre e não ter a possibilidade, e eu estive pensando, aliás, que isso também se enquadra na questão da escola, porque também tem comunidades muito pobres que, às vezes, as crianças não têm oportunidade de ir para a escola. Da mesma forma que, talvez, também não têm oportunidade de aprender em casa. Então, acho que isso pode se ver dos dois lados, não é só um. Embora na escola seja, hoje em dia, tenha mais oportunidade, ainda assim tem comunidades, tem pessoas que não conseguem frequentar. Ou que não conseguem frequentar, ou que frequentam, sei lá, por 1, 2 anos e saem, ou começam mais tarde. Então, eu acho que tem que olhar pelos dois lados. Outra coisa também é que, por exemplo, se for estudar em casa, né, for liberado, eu acho que tem que ser uma coisa opcional para quem tiver oportunidade e quem quiser adquirir isso. Você também não pode impor um sistema para uma, pessoa. Eu acho isso muito errado, você impor uma condição, sem ver que você tem toda uma questão social, todo um pensamento ideológico. Eu conheço muitos professores, por exemplo, que preferem dar aulas para os seus próprios filhos em casa do que por eles em uma escola. Então, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa e ficar querendo colocar tudo encaixadinho, falar que uma coisa é certa, outra coisa é totalmente errada. Eu acho que isso é um pouco pretencioso, sabe? Principalmente porque a nossa educação ela é muito... Desculpa, eu também nervosa. Fica à vontade, fica tranquilo. Principalmente porque, né, o ensino, a educação é uma construção da sociedade. Então, desde quando a gente é criança, a gente é formado para se moldar em algum lugar na sociedade. Tanto se a gente entrar na escola, como se a gente também não entrar na escola. Então, eu acho que a gente tem que observar que isso é muito variado, sabe? Existem muitas possibilidades, não tem como taxar uma coisa só. Somente em questão do governo, como a educação do governo vai interferir na formação dessa criança para a sociedade. Que hoje em dia a gente é muito mais formado para trabalhar, né, para ter um futuro supostamente digno, diplomado, do que simplesmente... Eu não sei se eu estou entendendo o que eu quero dizer, né? Então, sim, isso é muito privilegiado e tem muito preconceito para quem não tem um diploma, por exemplo. Então, não sei, eu acho que tem que ver por todos os ângulos e não é certo ficar julgando uma coisa só, falando que é certo, que é errado, porque existem muitas possibilidades. Ótimo, Ianca. Quem mais manifesta-se a respeito? Bom dia. Bom dia, Melinda. Eu achei interessante que a autora colocou no final do artigo e na conclusão, que é essa palavra obrigatoriedade que os defensores do homeschool acham, sei lá, um erro, querer obrigar o filho a ir para a escola. Só que, então, essa obrigatoriedade, ela é para com a cidadania, porque, ao meu ver, assim, seria a mesma coisa que não obrigar o voto, por exemplo. Eu acho que não ter essa obrigação de ir para a escola, de votar, eu acho que ia dar tudo errado, né? Então,
é aquela frase que está na Constituição, né? A educação é um dever do Estado e dos pais de manterem a frequência do aluno na escola, assim como falaram, né? Por diversas questões de socialização, de novas formas de ver o mundo e tudo isso. E é isso. Obrigado, vai, Ianca. Desculpa, só fazendo aqui um comentário. Eu acho interessante que ela falou essa questão da obrigatoriedade, da questão da cidadania. Isso me fez pensar também em como a nossa liberdade é condicionada, porque ao mesmo tempo que a gente tem direito de escolher, a gente tem que, ao mesmo tempo, escolher o que é, como eu posso dizer, coerente para o nosso próprio benefício, supostamente, segundo a sociedade. Ah, legal, Ianca. Vamos lá, mais alguma coisa? Gente, bom dia. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu não sei se a gente já tratou o que parece ser para mim um elefante branco assim na discussão, que é a empregabilidade dos professores. Isso já foi conversado? Citaram, por isso que é bom, Ana. Põe esse despertador para despertar antes um pouco. Pode crer. Bom, enfim, já se colocou algumas coisas, eu tenho anotado aqui que depois eu vou fazer algumas considerações, mas fique à vontade. Em paralelo com o artigo que o senhor providenciou para a gente, eu também li outro, se eu não me engano, ontem, mas foi por acaso mesmo, que tratava justamente sobre os custos mas isso agora é sobre o Covid, né? Não é sobre esse movimento homeschooling, que é outra coisa paralela. Mas os custos que os professores estaduais e públicos, etc., estão tendo que arcar com essa dinâmica que a gente está vivendo. E isso me fez pensar agora também sobre essa questão da verba, né? E do redirecionamento da verba da educação, que já é muito precária no Brasil, todas essas questões, enfim. Oh, sim, legal. Temos que pensar nessas coisas, né? Vamos lá? Quem mais? Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Então, não julgando mal, né, essa questão, mas eu penso assim, no próprio texto está falando que os pais que buscam esse estilo de educação geralmente encontram baixa qualidade no ensino, violência, entre outros. Então, eu acho que seria bem mais apto o governo melhorar essas questões nas escolas, porque para ele é bem mais fácil substituir tudo. Então, melhorar o ensino, a estrutura, e deixar para os pais decidirem o que eles querem para os seus filhos. Então, melhorar a educação, melhorar a estrutura seria bem melhor do que apenas substituir o método de ensino. Professor, a Ana mencionou uma questão muito legal, tipo, sobre essa questão de melhorar as escolas. Mas o problema é que o governo, esse pessoal aí que está ganhando salário, às vezes até tem uma formação ou alguma coisa, está aí comendo nosso dinheiro, não quer um cidadão pensante, entendeu? Eles pensam como números, entendeu? Então, tipo, para eles, se a gente está aprendendo ou não, tanto faz, entendeu? A gente está pagando nossos impostos, mas o nosso dinheiro, esse imposto que a gente paga, vai para o salário deles. Dificilmente aqui, pelo menos em Praia Grande, eu vejo que a minha mãe é professora em escola pública. Eles pegam esse dinheiro e fazem alguma melhoria na escola. Tipo, é muito raro. Os professores que ficam cobrando, entendeu? A mãe que fica melhor. Tipo, a escola precisa de um reparo, a escola precisa de alguma coisa, entendeu?
Mas, é muito raro mesmo. Tipo, pelo menos a prefeitura daqui, pelo que eu vejo, a minha mãe e as amigas dela, os professores, têm que ficar cobrando pela alguma melhoria na escola, no município. Então, sei lá, tipo, essa questão política aí é muito, tipo, vai ter muito mais fundo, porque, velho, tipo, sei lá. E também a questão eu também estava apontando, educação à distância também. Então não adianta você só colocar ali uma questão, você tem essa alternativa, mas uma pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem essas condições, o que é que ela vai fazer? Não é mais fácil você proporcionar a oportunidade para aquela pessoa, para que ela possa ter acesso à educação, ela optar, eu quero ir na escola, eu quero estudar em casa. Então, para essas pessoas pobres, é bem, assim, ruim, você fica num contratempo, você não tem opções. E aí, gente? Bom dia, professor. Opa, Bom dia, Bárbara. pode falar, Letícia. Não, imagina, pode falar. Bom dia. Cheguei atrasada, acho que vocês já falaram bastante aí, mas bom, vou contribuir, né? Não sei se vocês falaram dos professores em relação à educação doméstica, eu sei que o termo é homeschooling e tal, vamos falar de educação doméstica. Uma coisa que eu li no artigo era sobre a questão dos pais, assim, de certa forma, né? Acharem que os professores não estão capacitados para exercer a função, né? E também tem uma questão, viés ali, político, mas não político no sentido em si, mas em relação a partidos, direita, esquerda, pela questão de achar que o professor vai impor. Isso até foi passado na aula passada, né, a questão da imparcialidade, que eu até queria discorrer rapidinho. O professor, você falou que é impossível, né, ter imparcialidade. Concordo totalmente. Mas se, por exemplo, certas pessoas levantam essa bandeira da abertura para outras levarem ao extremo, sabe? E aí, levando isso em conta, dessa parcialidade, né, os pais veem isso como uma afronta aí sei lá, seus costumes, as suas tradições, o que eles acham certo e errado e tudo. E, além disso, né, por não acharem os professores capacitados nesse sentido também, acham que eles vão conseguir, eles têm formação para conseguir dar aula para o seu próprio filho, né? Também era tratada essa questão da relação pai-professor, a relação do respeito e tal. Eu acho que as duas coisas não se misturam. Eu acho que respeito tem que ter, sim, pelo professor, totalmente, mas eu acho que o professor passou muito tempo estudando ali, independente da posição política dele, é impossível um ser humano não expor suas opiniões, assim, meio que fica intrínseco, né? E mesmo assim, acho que não tem comparação e tal. Em alguns casos, acho que ela comentou, questão de no meio rural, ser longe, tudo, mas é uma adaptação, porque é dever do Estado garantir a educação e da família a obrigação dos seus filhos estarem lá, porque isso remete a uma coisa muito, até do império, uma coisa, sabe, tão antiga, tão arcaica, que não tem nada a ver com o que todo mundo lutou para ter hoje, sabe? E é isso. Eu acho que não sei se o pessoal comentou disso. Depois tem a questão da militarização, que eu acho também uma coisa muito bacana. Bacana de discutir. Primeiro estamos matando aqui a escola em casa, que eu acho melhor do que homeschooling. Beleza, a brasileira, né? E é uma questão de resistência também, né? De provocação. E primeiro vamos matar aqui a escola em casa, depois nós vamos para a militarização, beleza? Isso. Não sei se o pessoal comentou, né, da socialização e tal. Para mim também vale super, porque é o convívio que faz experiência, sabe? Que faz a gente crescer.
Daí não precisa nem falar, né, conviver em grupo. Mas eu acho que por essa questão, assim, do professor, eu acho que veio muito à tona aí nos últimos anos, depois da mudança do governo, né, que tanto é que foi projeto de lei do atual presidente, então isso veio com muita força, principalmente atrelado com dessa questão de esquerda, de direita, papapá, né, que infelizmente acontece. E eu acho que tem que ter uma valorização aí do professor, sim, não dá para comparar não, mas em alguns casos existe a questão da adaptação. A adaptação, por exemplo, o pessoal que está longe, que não tem acesso, é a adaptação e é dever do Estado, sim, prover isso. Valeu, Bárbara. Quem mais? Oi. Vamos, Letícia. Então, é que eu estava aqui pensando, se caso, né, fosse regulamentado o homeschooling e tudo mais, até que ponto o Estado ia ter como obrigação para ele, ia puxar como obrigação para ele o ensino? Como já falaram, assim, o Estado teria que prover esses professores e essa ajuda e esse suporte para os alunos. Mas até que ponto ele não ia deixar totalmente a obrigatoriedade para os pais, para casa, e ia se livrar dessa obrigação, desse dever de ensino, de educação? Boa, vamos lá. Vamos lá, valeu, Letícia. O que a Letícia falou... Pode falar, Ana. Não, eu só ia reafirmar a minha concordância com a Letícia. Era só isso. Pode ir, Gabriel. Não, então, porque o que a Letícia falou, se você for levar em consideração, eles teriam que levar os professores até as pessoas. E se a gente pegar uma coisa que acontece agora, no caso, na nossa sala, precisam de professores que acompanhem as meninas, né? Para dar um suporte maior para elas. E isso não tem. E, tipo, é uma coisa que já tem, né? Eu trabalhei há algum tempo com crianças especiais que precisavam de professores e, assim, o Estado não provê isso rápido. E se ele vai e faz com que o homeschool vire algo para acontecer mesmo, até eles procurarem esses professores e colocarem esses professores para trabalhar, vai demorar muito. Então, tipo assim, só uma coisa assim. Em relação aos professores capacitados, os pais às vezes acham, igual no caso da gente aqui, que somos novos, né? Eles acham que a gente não vai ser capacitado para dar uma boa aula para os filhos deles, porque talvez a gente coloque questões na aula que, tipo, sei lá, façam com que os filhos deles pensem diferente do que a família, e aí isso já vai gerar, né, conflito e tal. Então, assim, só isso que eu tinha que falar. Beleza, Gabriele. Vamos lá, gente. Se vocês pararam, tem algumas considerações, para depois a gente entrar no outro texto. Todo mundo já se manifestou? Bom, eu vou nessa então. Gente, ó, isso é uma questão bem complicada e penso que seja necessário mesmo que tenhamos uma discussão aprofundada, porque as opiniões são muitas, mas a minha função aqui, mesmo pensando no que, acho que foi a Bárbara retomou que eu falei na semana passada, e que realmente não existe neutralidade, eu sou muito contra esse homeschooling, mas eu vou apresentar aqui alguns argumentos que certamente não vão dissuadir as pessoas que pensam a favor, talvez não, e também não vão reforçar o pensamento de quem é contrário ao homeschooling. Vou tentar apresentar de uma maneira mais ponderada algumas questões que foram colocadas aqui. Primeiro, quando eles se referem no artigo, vou abrir até aqui,
eles falam direto do artigo 7º, certo? Aqui da LDB, que o aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível é assegurado o exercício da liberdade de consciência e crença, direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério de instituição e sem custo para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas dos termos do inciso 8 do caput do artigo 5 da Constituição Federal. Beleza? Primeiro, prova ou aula de reposição conforme o caso a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Tá legal? Segundo, inciso, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º, a prestação alternativa deverá observar parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da anuência do aluno. Segundo parágrafo, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência. Terceiro, tá legal? Isso daí eu já estou entrando no artigo 209 da Constituição, né? Terceiro, as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Quarto, o dispositivo nesse artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83. Quer dizer, o aluno fora da escola, ele vai ter esse suporte, mas isso não desobriga os pais, tá legal? A colocá-los na escola. Olha só, que legalmente o homeschooling, ele não existe. Foi negado, vocês leram nos artigos, inúmeros recursos. Vamos lá, agora partindo das opiniões pessoais. Começar aqui pelo que a Ariana apresenta, que seria uma alternativa legal, porque conhece até alguns exemplos que crianças que não frequentaram o parquinho que o pessoal fala é educação infantil, tiveram uma educação bilíngue, etc, etc, etc. Vejam, vocês vão continuar com a opinião de vocês. A minha função aqui é trazer possibilidades para que isso seja equilibrado. Quando a gente pensa na parte da construção histórica jurídica que poderia até propor uma educação em casa, no lar, segundo algumas pessoas até comentaram isso, eles falam de um jurisnaturalismo medieval, dizendo que é um direito natural. Quando as pessoas que são favoráveis ao homeschooling, isso é o direito natural da família. Então eles falam que jurisnaturalismo medieval, só na Idade Média que se tinha essa questão. É uma coisa muito, 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 muito antiga, que não leva em consideração todas as transformações que a sociedade teve. Por isso que vários adeptos do homeschooling ou escola em casa falam sobre isso, entendeu? E a gente fica pensando, né, que quando existem vários pontos que foram tocados aqui, eu vou relembrar, o grande lance, a grande questão de se trabalhar com uma educação pública, onde outras pessoas estão presentes, além do seu filho,
e além da sua presença como mãe, pai, sei lá, o responsável, é a convivência com as diferenças. Pensem que se fosse homeschooling, vocês talvez não tivessem a grande riqueza do contato, por exemplo, com a Kate e a Ianca. Os ensinamentos que elas trazem para vocês e vocês para elas. Isso daí seria uma das questões assim, mega importantes que nós devemos levar em consideração. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu coloquei aqui, né? Quais as mães e pais ou responsáveis têm formação para lidar com essas crianças? Tá legal? Segundo, tempo necessário para lidar com essas crianças dentro de uma perspectiva pedagógica que se instaura a partir da criação da sala de aula dos nossos dias, que é muito, 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 muito antiga. E até hoje a gente vive tentando locais e acertos, porque muitas coisas não dão certo, principalmente por termos a percepção de que as crianças, os adolescentes, eles têm universos diferentes, peculiaridades diferentes, e que nem sempre, ou quase nunca, a família dá conta de perceber. Se eu educo somente dentro da perspectiva da minha formação de moral, social e tudo mais, eu deixo de pensar que o mundo evoluiu e que existem outras possibilidades de se educar crianças em cima do mundo, por exemplo, como o nosso, onde o binarismo de gênero já não existe mais. Não é só masculino e feminino, tem outras alternativas. Isso é uma coisa. A outra coisa, o tempo meu. Se eu sou pai, trabalho, mesmo quando eu trabalho em home office, e aí eu acho que, não sei se foi a Baba que falou dos problemas de pais pedindo, pelo amor de tudo quanto é coisa, para que voltassem às aulas, porque eles não davam mais conta, e talvez muitas e muitos fossem muito a favor do homeschooling, e a partir da pandemia veem que isso não dá certo, e outros veem, tá vendo como dá certo? A gente trabalha em casa, sem levar em conta que as aulas remotas acontecem de uma maneira ou de outra. Precisa-se de tempo hábil para se ensinar às crianças. Segundo, a didática. Se eu não levo em consideração que existem estudos que duram séculos referentes à didática, e até hoje, repito, continuamos tropeçando por termos numa turma, por exemplo, como essa, 30 ou 40 possibilidades didáticas de se aprender, de se ensinar e de se avaliar. Imagina os professores, mães e pais, que não lidam com essas questões, tá legal? Outra, a paciência. A questão da didática, ela anda em paralelo com a paciência também. Outra questão muito importante, quando eu abro mão de uma especialista ou de um especialista em educação, principalmente como professora ou professor, ou como formanda, ou graduando, ou licenciando em letras ou em quaisquer outros caminhos das licenciaturas, eu dou um tiro no pé. Porque, poxa, se eu posso ensinar, em caso os pais tenham essa condição, para que tanto estudo? Para que 4 anos de estudo? Para que 4 anos de didática, de formação específica, etc. Eu pego uma formação globalizada que eu tive como mãe e pai na escola. Olha outra coisa, eu não tive em homeschooling. Essas e esses, 99%, arrisco dizer, posso estar enganado, mas aí é um arrisco, é um achismo, mas 99% deles passaram por uma escola. E aí, porque eles não acharam boa a escola, eles tiram a dedução e, pimba, jogam no lixo todas as licenciaturas e graduações. Aliás, não bacharelados, mas todas as licenciaturas. Vamos pensar nisso daí. Questões que eu trago para vocês pensarem. E, de mais a mais, vocês talvez tenham de estar atentas e atentos ao fato de, repito,
valorizando ou anuindo a homeschooling, o mercado de trabalho também vai ter coisas que vocês já falaram aí, eu só estou reforçando, vai ter menos implicação em criar condições para que os profissionais da educação sejam enquadrados no mesmo. Como é que, por exemplo, um dos maiores temores nossos aí com essa educação remota é um governo que não quer trabalhar com a valorização da educação de professores e tudo mais, se valer e vai se valer desse golpe que o destino, que a biologia nos deu, né? Para repensar contratações, repensar horas de trabalho, repensar formações. Olha que coisa louca. Então, se pensa que as escolas têm esses problemas, que as escolas têm isso, têm aquilo outro, que não tem segurança, já falaram aí, eu não lembro quem, com bastante propriedade, que dentro do nosso modelo de Estado que eu digo no Estado de São Paulo, Rio e tudo mais, modelo de Estado em nível de Brasil, existe uma obrigatoriedade em dar conta de questões da saúde, da educação, moradia, tá legal? Saneamento básico, sabe? Isso daí são questões relacionadas ao governo. O governo tem verbas, orçamentos voltados para isso. Se há corte no orçamento para trabalhar somente em cima de uma infame, abjeta, nojenta economia, opa, tem muita coisa errada. A ideia de fazer com que estejamos ad eternum atrelados e atreladas às idiosincrasias de cada governante é uma ideia cruel, porque vai enfatizar a falta de informação e de formação para que a população fique encabrestada. É muito louco isso daí, gente. Vou dizer para você, tinha um cara lá, um cara que era anti-higienismo, um médico sergipano chamado Manuel Bonfim, que são coisas que eu estudo, que ele dizia que a questão dos males de origem da América Latina, que é até o tema de um livro dele, é a ideia de que os países ricos invadem os países nativos, tá legal? Propiciando, antigamente através dessas invasões que chamavam de colonização, e agora através de outros tipos de colonização, outros tipos de invasão, propiciando uma coisa que eles chamavam parasitismo social. Então, se eu dou menos condições de pensar em tudo que está acontecendo na sociedade dentro de uma perspectiva crítica, estou mais suscetível a ser controlado pelos governos que sucessivamente aparecem. E aí eu coloco até uma coisa, vocês falam, poxa, porque realmente o pessoal do extremo, da população rural, que não tem... Olha, gente, quando a gente vai estudar em educação de direitos humanos, uma coisa chamada educação, que é um tipo de educação que nós trabalhamos com os assentamentos de terra. O pessoal tem experiências em vários assentamentos, MST, etc., etc. Eles trabalham com um negócio chamado pedagogia da alternância, que é um lance muito legal, que 15 dias na escola, 15 dias no campo. Então eles aprendem as melhores técnicas e levam para as suas comunidades, para as suas famílias, e fazem com que essas coisas aconteçam. Então já existem diálogos entre as coisas que acontecem no meio rural e as coisas que acontecem, as coisas que podem ser propiciadas pela escola. Isso daí é uma coisa. E aí eu digo assim, vocês acham que os governos atuais não se aproveitariam para meter-nos na rua ou então diminuir as chances de se trabalhar? E aí quando
a Yasmin traz, olha só, foi legal, acho que foi a Yasmin, a menos que eu tenha notado, se foi, desculpa. E a gente fala, pô, não, foi legal, porque uns amigos meus tiveram a chance de trabalhar, dando aula disso, daquilo. Eu fico pensando, tá legal, se os amigos não são profissionais da educação e chegam e colocam lá o seu bedelho com a maior das boas intenções e substituem o profissional de educação, para que um profissional de educação, então, né? Isso pode ser um argumento muito forte para fazer com que a opinião pública nos olhe com outros olhos, com olhos perigosos, e além dos que já olham, né? Então, eu fico com muito medo eu fico muito receio de tiros no pé, da gente tentando, na melhor das boas intenções, avançar e dar tiros no pé. É engraçado. Sem contar com o que vocês já apontaram que as famílias de maiores possibilidades, não, professor, mas não para toda hora, não. Depois, só para ajudar às vezes em uma matemática. Não estou dizendo que você teve, mas eu estou dizendo assim que a chance de outros amigos chegarem da aula, que falam bem inglês, eu trabalho em inglês, dar aula de inglês, dar aula disso, que não seja, alguém falou, desculpe. Então, se você tem um auxílio, tudo bem, óbvio. Pô, até eu teve uma época que tinha uma menina na rua que sabia mais matemática e ensinou, porque eu também era péssimo em matemática. Mas é diferente de você abrir um espaço e querer ocupar no homeschooling até com essas pessoas. E você, cara, vocês estão se formando para serem professoras e professores. Podem até não assumir isso profissionalmente. Mas é mais uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem também. Que mais o que eu estava falando em relação aos recursos, né? Eu já falei também aqui, acho que falei no começo, que, poxa, a educação, o homeschooling ficaria muito restrito à experiência, lembrei, a experiência própria de cada pai e de cada mãe, que é muito pouco em relação ao todo que uma graduação, uma licenciatura pode oferecer. E outra coisa que eu lembrei, agora esqueci de novo, mas a gente vai voltar, é que a questão de você ensinar, lembrei, somente em casa é a mesma coisa que vocês chegarem aqui, estudarem 4 anos, aprenderem alternativas didáticas, pedagógicas, etc., e forem dar aula, na hora de dar aula, de aplicarem, reproduzirem, replicarem tudo que vocês aprenderam com aquela professora, aquele professor de letras ou de português com vocês na escola. E aí, para que valeu tanto estudo, tanta coisa? Sabe? Então, nem precisava fazer, né? A faculdade poderia dar aula direto. Então, são esses os perigos aos quais eu chamo a atenção para a gente fechar a discussão. Eu deixo aqui, vou tirar só uma dúvida da Laila para a gente entrar no texto, senão não vai dar tempo. Vamos lá, Laila? Professor, quando eu coloquei a questão rural, eu queria saber, eu fiquei pensando sobre o que você falou e acho que a questão que eu pontuei seria uma escola integral, não é isso? Que é diferente desse homeschooling, né? Porque o homeschooling é só em casa, a pessoa não tem nenhum tipo de interação com nenhum tipo de interação participativa, é isso? Já a questão que eu pontuei é uma questão mais integral da escola, que ela seria um pouco em casa e as vivências de casa ela traria para socialização na escola. É isso, né? Então, sim, o homeschooling ele extingue a possibilidade da convivência na escola. A escola é em casa. Tá? Entendi. Ele está pedindo, não, meu filho não precisa, porque aí a criança iria lá só fazer as avaliações e um abraço para obter a titulação, acho que seria a única coisa. Enfim, mas beleza, vamos passar para outro texto, gente? Fechou aqui, que deu bastante caldo. Eu acho que a gente vamos ter que correr para dar conta, porque 9h15 vocês têm aula, né? 9h45, né? Ou vocês querem parar agora e pegar na próxima aula essa discussão da militarização, fazer uma releitura.
Prefiro na próxima aula, porque não vai dar tempo de Prefiro na outra aula também. É isso mesmo, eu também estou pensando, porque foi muito bom, o caldo foi muito bom nessa discussão. O caldo E aí a gente pode até dar uma continuação. Não, né? Não dá para continuar. Não, ô Laila, a gente pega a militarização, trabalha e depois vocês vêm com outras coisas, a gente mata o homeschooling. Porque, gente, olha só. Eu acho que eu entendi um pouco errado a questão do homeschooling, entendeu? Eu pensei que podia ser a questão de metade, mas aí chegaria na escola integral. Por isso que eu joguei a questão rural aqui. Porque, tipo, e joguei a questão de idiomas também aqui. Porque eu pensei assim, a pessoa tem aquela vivência dentro da, sei lá, tipo, na questão rural, tem aquela vivência com a terra, tem aquela vivência com outras coisas. E aí levaria uma discussão para uma roda pequena de pessoas, assim. Eu imaginei isso, que mesmo assim não teria a ausência do professor, entendeu? Eu pensei que mesmo assim, não sei se deu para entender o que eu entendi, mas eu achei que isso poderia ser feito, entendeu? Por isso que... Então, Laila, vou só chamar a atenção de você para uma coisa. Tem se discutido nos últimos 5, 6, 10 anos muito a questão da contextualização tanto do ambiente de aprendizagem quanto dos conteúdos. Então, por exemplo, se eu trabalho numa escola rural, sem dúvida os meus conteúdos são outros. A LDB te propicia isso. Ela propicia... olha uma coisa interessante que tem na LDB. Tem um artigo que diz o seguinte, que você pode adaptar o seu calendário escolar, sente-se ou deite-se, de acordo com as peculiaridades regionais. O texto pode não ser esse, mas é isso que quer dizer. Por exemplo, eu falei isso até com a turma de terça-feira passada, de licenciatura em matemática. Se eu tenho aqui, vamos aqui em Cubatão, né? Eu estou em Praia Grande, mas lá pensando no Instituto, em Cubatão, vamos que as escolas do Jardim Casqueiro, que é onde fica o Instituto, né, atendessem e atendem pelo menos a 80% dos alunos da Vila dos Pescadores. Eu sei porque eu trabalhei 12 anos, né, no município, atendem os alunos da Vila dos Pescadores, e digamos que no mês de outubro todo houvesse um período onde a comunidade da Vila dos Pescadores produzisse as suas... seria o maior momento no ano de produção de renda através da pesca do marisco. Que o marisco arrebentaria, seria o período fértil de retirada do marisco e tudo mais, e seria o mês do marisco, onde durante esse período inteiro as famílias todas trabalhassem, etc, etc, etc. As diretoras das escolas do Jardim Casqueiro poderiam mudar o período de férias de janeiro para outubro. Olha que louco! César, lógico que poderia. As diretoras teriam, pelo menos por obrigação moral, as diretoras teriam, pelo menos por obrigação moral, a adaptação da sua a adaptação da sua parte diversificada do currículo, porque tem a questão da base nacional comum e a parte diversificada. Poderia adaptar a parte diversificada às questões regionais relativas exclusivamente a esse evento que acontece já tradicionalmente na Vila dos Pescadores. Esbarraríamos em alguns problemas. O primeiro deles seria o seguinte: a equipe toda, os professores e a comunidade regional. A comunidade seria fácil, local e a comunidade escolar, né? A comunidade escolar, gente, pais, professores, alunos, direção, equipe de direção, né? Ou direção e equipe de atendimento, que é coordenação, orientação educacional, e funcionários. Isso aí, a comunidade escolar teria de estar de acordo. Aí imagina, eu vou deixar minhas férias de janeiro, quer dizer, quando na verdade a escola tem que se adaptar
ou tem que optar sempre pelas melhores formas de atender ao aluno e aluna. Mas essa cultura ainda não está impregnada dentro de nós, professoras e professores. Seria um ponto muito dificultoso de se avançar. Mas se não houvesse esse impedimento, a escola apresentaria esse plano, o sistema de ensino, no caso a Secretaria Municipal de Educação de Cubatão, teria de acatar. Olha, que existem algumas escolas no Brasil, eu não tenho exemplo agora de cabeça, que já utilizaram ou até utilizam esse tipo de expediente. Está na LDB. Coisa louca, né? Então, fala, Laila. Não, é isso. Agora está dando para compreender melhor assim, as questões. Então, veja, se você não se adapta às questões contextuais, eu não digo assim nem dessa maneira que, falando desse jeito parece radical, mas que já está previsto em lei, se você não se adapta a essas questões contextuais, você fica no caminho, né? Você fica no caminho. Então, assim, Bárbara, essa adaptação é para diminuir as impossibilidades de aprendizagem. Porque, veja, essas crianças no mês de outubro vão ter que trabalhar com os pais, vão faltar, ou então, se elas não faltam, você deixa de fazer com que aquela comunidade, isso daí é hipotético, é uma hipótese, tá? Ganhe mais dinheiro, melhore seu orçamento e mantenha a tradição cultural. Então, a educação está atrelada às questões culturais, ela tem que ajudar a manter essas tradições também. Enfim, são coisas que as quais a gente precisa... Pois não? Isso me lembra o texto que você passou no início, quando a gente voltou da quarentena. Da quarentena não, né? Voltou às aulas sobre a cultura indígena e a educação. Opa, isso mesmo. Isso faz muita referência. O senhor está falando agora sobre a questão da cultura e também sobre a questão de como eles vão se adaptando, como eles mantêm a cultura deles, ao mesmo tempo que eles se ligam à sociedade, à educação de agora. Perfeito. É etnia Caigangue, não é isso? Isso, foi isso mesmo. E a gente acabou nem comentando, né? Mas é só... Mas a gente pode voltar e comentar, não tem problema algum não, nunca. Bem lembrado. Veja, a educação indígena ela tem peculiaridades, particularidades. Primeiro que ela tem que trabalhar em cima da perspectiva de ensino bilíngue, tá? A língua materna e o português. O professor tem que ser bilíngue para trabalhar com as duas coisas. E tem que seguir, entendeu? Dentro de todos os caminhos possíveis e imagináveis as tradições culturais daquele grupo. Gente, poxa, é sempre um grande prazer e vocês, com a participação de vocês renovam o meu, com todo respeito, o meu tesão pedagógico. Tenho, dentro do melhor sentido da palavra, orgasmos pedagógicos que me deixam super alegres. Essa aula está sendo gravada e eu tenho liberdade para falar isso sem ser crucificado, sabe? Então é um prazer muito grande, no sentido de prazer, de estímulo a um profissional que já trabalha desde 1981, são 39 anos e vocês me fazem muito bem. Vocês me ajudam sobremaneira. Quem deita e rola, usando uma gíria antiga lá do Rio de Janeiro, sou eu. Sabe? Eu fico com vontade, eu acordo, eu durmo pensando, acordo estimulado, e eu falo com a minha companheira direto, minha companheira, mulher, esposa, Angelita, eu falo, Lita, pô, essa turma, esses caras são demais, eu sou cônjuge, sei lá, o que for, é isso aí. Que vocês são demais e eu acho que a gente tem que estimular e falar a verdade, principalmente quando as coisas são boas demais. Isso tem que ser muito exaltado. O mal já é exaltado o tempo inteiro. Agora, coisa boa, bem, tem que ser mais ainda. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui não é uma tentativa de fazer cabeça de ninguém, mas trazer outras alternativas. Eu fui bem
explícito quando deixei a minha posição em relação ao homeschooling, trouxe algumas argumentações, mas parabéns a todos os prós e contras, pelas outras referências que vocês pegaram, por tudo, tá legal? Vamos em frente, prestem atenção numa coisa. Nem sempre você completar todos os conteúdos que estão no planejamento é a condição ideal. Muitas vezes a condição ideal é você estender uma discussão, sabe, sem atropelar, para extrair ou despertar todas as possibilidades possíveis em meio a essas limitações que temos, de fazer com que as alunas e alunos pensem e tirem disso daí caminhos para poderem exercer a sua profissão da melhor maneira e mais do que nunca, conforme já falei e vou repetir sempre, pelo fato de vocês talvez serem a última ou a única chance dessas alunas e alunos de escolas públicas nas quais, quiçá, vocês trabalharão por meio ainda de concurso, ainda conseguirão passar no concurso, de terem um caminho. Então, tudo, a maneira crítica de se pensar a educação como um todo, não somente em cima da especialidade, ela está presente nas aulas de letras, de português, está presente nas aulas de matemática, de história, não é só história, geografia, sociologia, filosofia que se pensa, não. Se pensa em todas as aulas, em todos os caminhos, e vocês têm como fazê-lo. Tá legal? Gente, uma excelente semana! Arrebentem. Eu também acredito na educação pública e tamo junto. Tá legal? Um beijo. Vocês, se fosse lá no Rio, eu falaria que vocês são PDG. Mas estamos aqui, vocês são as melhores dos melhores. Beijão.